eu estou expondo o Sermão do Monte. Nós encerramos uma série das bem-aventuranças, que faz parte do Sermão do Monte, e agora vamos continuar aqui com a função dos crentes no mundo. Mateus, capítulo 5, do versículo 13 até o verso 16, e diz assim a palavra do nosso Deus: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Versículo 14 agora. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Quero convidar o irmão Charles para vir aqui à frente. É uma surpresa aqui que eu estou fazendo com o Charles. Vou pedir para que ele ore por mim e também pela igreja que está do outro lado, para que Deus nos abençoe e o Senhor nos mova. Vamos orar com o irmão Charles? Senhor, nosso Deus, Pai, obrigado, ó Pai, pelo privilégio, ó Deus, de estarmos aqui, ó Deus, reunidos, ó Deus, em Teu nome. Pedimos agora, ó Deus, que abençoe o Seu servo, pastor Arão, ó Deus, que vá dar a Tua mensagem para nós, ó Deus. Toque nos nossos corações, nos corações das pessoas que estão ouvindo. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Obrigado, Charles. Nós vimos as bem-aventuranças, qualidades que são qualidades de Cristo e do seu reino e que são encontradas nos seus discípulos. E estas qualidades na vida dos discípulos apontarão para as suas funções e para a função dos discípulos, dos crentes neste mundo. Então Jesus usa duas metáforas, a metáfora do sal da terra e da luz do mundo. Ser sal e ser luz consiste na influência dos bem-aventurados neste mundo. É como eles influenciam o lugar onde eles estão. Como servos do reino dos céus, eles influenciam ao seu redor. Como discípulos de Jesus, eles manifestam as suas características diante do seu propósito como crentes. Ser sal e ser luz consiste nas qualidades essenciais dos cristãos. Sua função neste mundo. O que eles promovem neste mundo, como bem-aventurados, como discípulos de Jesus, como súditos do reino dele. Como entendimento dessas metáforas, nós podemos aprender algo sobre a nossa função. Como nós podemos aprender como crentes a nossa função neste mundo, através dessas duas metáforas, ser sal e ser luz. Quais as consequências disso neste mundo? Quando a igreja é realmente sal da terra, o que isso interfere? Quando a igreja é realmente luz do mundo, quais as perspectivas dessa ação? Olha, eu, em primeiro lugar, quero fazer uma análise dessas duas metáforas. Então, eu vou falar da análise do sal da terra e da luz do mundo. Eu gostaria que nós fôssemos construindo a resposta para estas perguntas e descobrindo neste texto maravilhoso, que muitas pessoas sabem de cor, a nossa função como crentes, como discípulos de Deus neste mundo. Bom, a primeira análise que eu quero fazer é a do verso de número 13. Sal para conservar. O verso de número 13 diz: Vós sois o sal da terra. Olha, irmão, irmã, esta expressão mostra para os discípulos a sua função nesta vida e neste mundo. Ele não está alienado como cristão. Ele não deve viver isolado deste mundo. Não, retirado do mundo. O sal exerce as suas qualidades
minerais, a sua salinidade em contato com o lugar aonde ele é colocado. Por isso ele influencia, não só no sabor, mas inclusive na conservação do produto. Bom, e aí vem a principal característica do sal nesse texto. Não é só a de dar sabor, essa é uma característica secundária no texto. No mundo antigo, o papel principal do sal era o de conservar. O sal servia para conservar, evitar a decomposição de alimentos, de carnes, por exemplo. Ele servia como um antisséptico natural para evitar decomposição, apodrecimento e manter os produtos alimentícios limpos. As feridas, o sal também era utilizado para evitar que feridas muito grandes apodrecessem. Então, mantinha aquele local limpo. Com outras palavras, o propósito do sal no mundo antigo era de conservar, era de evitar a podridão. O sal serve como um conservante. E olha, isso aponta muito para o que Jesus quer dizer. Vós sois o sal da terra. Por isso, quando Jesus afirma que seus seguidores são agentes conservadores, ou seja, são agentes de conservação deste mundo e neste mundo, um mundo corrupto e em degradação, ele aponta também para a sua obra. Ele aponta para o que ele fez na vida dos seus seguidores. A influência que isso deve ter no mundo. Um mundo que está em decomposição pelo pecado em todos os aspectos. E aí, meu irmão e minha irmã, eu quero citar para você um texto de Efésios, capítulo 2, de 1 a 5, onde o Paulo nos mostra exatamente a nossa condição de morte. E tudo que é morto se deteriora. Tudo que é morto entra em estado de putrefação. Tudo que é morto se decompõe. Mas escuta Efésios 2, de 1 a 5. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Os discípulos experimentaram nova vida. Jesus mudou, reverteu o processo da morte pelo pecado na vida do crente. Ser sal da terra não é ter uma agenda da igreja. É experimentar da obra redentora, remidora, de trazer a vida, de fazer reviver quem estava morto no pecado, quem estava em degradação. Por isso, os seus seguidores também exercem essa função. Proclamam essa mensagem, vivem por essa mensagem. Não é uma agenda que a igreja possa programar, não é uma atividade eclesiástica, um programa da igreja, é a conduta dos crentes que foram salvos, que foram remidos. É a vivência desta igreja no mundo em decomposição que faz com que a igreja, como sal, esteja em contato com um mundo que está morrendo, apodrecendo, deteriorando. E só o sal pode conservar. Só o sal pode ser um conservante para um mundo em deterioração. Olha, esta é uma característica do sal. E em Colossenses capítulo 4, 5 e 6, versículos 5 e 6, nós temos a ideia também do sabor, claro, porque o sal serve para temperar.
e conservar. E olha que interessante o conselho do apóstolo Paulo para a igreja de Colossos. Ele diz: portai com sabedoria para com os que são de fora. Quem são os de fora? Os do mundo, os incrédulos. Este mundo onde a igreja tem contato, a igreja não está alienada, a igreja não deve se trancar em mosteiros. Não, a igreja é o sal da terra, ela precisa estar em contato com este mundo. Então, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Bom, vimos a primeira análise, a análise do sal como conservante. Vós sois sal da terra. Eu gostaria de analisarmos a segunda metáfora que Jesus usa no versículo de número 14. Vós sois a luz do mundo. E essa segunda metáfora aponta para luz, para iluminar. Ninguém acende uma luz para permanecer no escuro. Segue então uma característica da vida dos seguidores de Jesus. Eles têm um propósito de ser luz neste mundo. Segue então a confirmação da própria obra de Jesus, assim como no sal, na vida dos discípulos. É o cumprimento da promessa do próprio Salvador, do próprio Senhor Jesus, de corresponder o caráter dele, porque Jesus é a luz do mundo, na vida dos seus seguidores, que agora são chamados por ele para ser luz do mundo. Olha o que Jesus diz do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Jesus diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Olha, Jesus vai repetir esse ensino no capítulo 12 de João, versículo 46. Que ele é a luz e quem segue ele, quem anda com ele, quem crê nele, não anda nas trevas e tem a luz da vida. Jesus, então, é a fonte de toda a luz. Os seguidores de Jesus não possuem luz própria. E isso precisa ficar claro, irmãos. Muitas pessoas acham que quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, Jesus está dizendo de uma luz própria, de um brilho próprio, por destaques, por talentos, por características pessoais. Não se trata de possuir luz própria. Não é algo produzido pelos próprios discípulos. Deus é a fonte, em Cristo, dessa luz. Os discípulos são transmissores da luz. Eles são luz do mundo, porque eles transmitem a luz de Cristo. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. É como o sol e a lua. Esses dias pude compartilhar, ver, presenciar, contemplar uma lua cheia. Como é gostoso, como a noite fica clara, como ela ilumina a paisagem à noite. É tão bonito, não é? Mas a lua não produz luz. Ela transmite a luz do sol. A lua não é como o sol. Quem produz luz é o sol. O que a lua faz? A lua transmite, ela resplandece uma luz que paira sobre ela, que bate nela, então ela pode iluminar a terra nas noites de luar. Este é o papel dos discípulos. Nós somos transmissores da luz que é o próprio Cristo. Presta atenção na narrativa do Evangelho de João, quando vai apresentar Jesus, no primeiro capítulo. Verso 4. A vida estava nele, e ele está se referindo a Jesus, o Deus Criador. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. A saber, versículo 9 agora. Olha, versículo 9. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. O apóstolo Paulo entende tão bem os ensinos de Jesus que no capítulo 5 da carta aos Efésios, no versículo 8, ele diz: pois outrora erais trevas,
No passado, nós estávamos mortos, como eu já li em Efésios 2. Agora em Efésios 5 ele diz, antes de Cristo, nós éramos trevas. Aí ele diz, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. A ideia de ser luz, Paulo deixa claro que é uma luz que não é própria a nós. É uma luz provinda do nosso Senhor. Vocês são luz no Senhor. Deus resplandece a sua luz em nós. São as virtudes deles na vida dos crentes. É o fruto do Espírito, é o atributo de Deus em nós que faz com que irradiamos a sua luz. Sim, cumpramos o nosso propósito de ser luz neste mundo, de manifestar as virtudes, dos atributos e do caráter de Cristo neste mundo. Olha, presta atenção. Ainda em Efésios 5, versículo 9, logo depois dele dizer, olha, vocês eram trevas, agora vocês são luz no Senhor, andai como filhos da luz, ele diz, versículo 9 de Efésios 5, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Estes são os frutos da luz. Bondade, justiça e verdade são atributos de Deus. São atributos de Deus. 1 Pedro, o apóstolo São Pedro, lá no capítulo 2, no versículo 9, ele está falando sobre o chamado da igreja. Sobre o chamado da igreja. E ele diz aquele texto que a gente conhece, é famoso. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes. Presta atenção nessa parte. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este é o chamado da igreja. A igreja que é eleita, a igreja que é um sacerdócio santo, é um povo santo de Deus, propriedade peculiar, exclusiva de Deus, tem o propósito de anunciar aquele que nos chamou das trevas para a luz. Ele nos tirou das trevas para a luz. Você entende, então, a definição dessas duas metáforas? A metáfora do verso 13, vós sois o sal da terra, um conservante contra a deterioração, a podridão deste mundo. Versículo 14, vós sois a luz do mundo, uma luz que não é nossa própria, mas vem de Deus e então transmitimos através da obra de Cristo Jesus em nós e frutificamos isso como responsabilidade do nosso chamado, como igreja, como crentes, como discípulos, como servos do reino que Jesus está anunciando no Sermão do Monte. Terceira característica que eu quero agora trazer não é mais sobre definir e entender as duas metáforas, mas é mostrar que existe um caráter negativo na função dos crentes. Eu preciso que você entenda este caráter negativo. Este é o terceiro ponto. O caráter negativo da nossa função. Sabe por quê, irmãos? Um mundo em decomposição e em trevas precisa da ação do sal e da luz. Preste atenção nisso. O mundo que está em trevas precisa de luz. E o mundo que está apodrecendo por causa do pecado, apodrecendo moralmente, espiritualmente, em todos os aspectos. Na cosmovisão bíblica, a queda promoveu deterioração de tudo em um estado de putrefação pelo pecado, morte. Também produziu cegueira espiritual, trevas, escuridão pelo pecado, perdição. E aí é o caráter negativo, porque a igreja cumpre a sua função num mundo em deterioração, num mundo morto, que está em putrefação. Em contato com ele, é assim que o sal faz efeito. A luz deve acabar e disseminar com as trevas. Por isso ela precisa avançar perante as trevas. E olha, Jesus, no Evangelho de João, lembra que o mundo não amou mais a luz,
Em João capítulo 3, versículo 19, na conversa de Jesus com Nicodemos, ele diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por isso é um caráter negativo. E é nesse cenário negativo que o crente, o discípulo de Cristo, cumpre a sua função neste mundo. Ser sal da terra significa ser um conservante para retardar a corrupção moral e espiritual que este mundo sofre por causa do pecado. É agir como um conservante. O sal impede, em primeira instância, a degradação em nós mesmos. E depois, neste mundo em que nós convivemos, temos contato. A luz do mundo traz esclarecimento, revela. E quando revela, mostra sujeiras, defeitos, problemas. Mas ela não apenas revela a sujeira deste mundo e a cegueira deste mundo. A luz também revela a vontade do caráter de Deus. Revela quem Ele é, dissipando um mundo em trevas e reprovando as trevas, aquilo que as trevas escondem. João 12, 35. Lá na parte final do versículo, de João 12, 35. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. A promessa de Jesus em João capítulo 8 é que, no versículo 12, é que quem segue, quem anda nele, não andará nas trevas. Mas quem anda nas trevas, versículo 35, a parte final do capítulo de número 12, não sabe para onde vai. Anda perdido. Efésios 5:13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Agora preste atenção em Filipenses 2,15. Olha o que Paulo fala sobre o papel e a função do crente neste mundo. Por isso tem esse caráter negativo. Olha o versículo 15 de Filipenses 2. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Aonde? Onde que nós devemos ser isso? Na igreja? Lá no céu? Não. Ele diz, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. A ideia de ser luzeiros é a ideia da navegação pelas estrelas. As luzes das estrelas servem para orientar e navegar as pessoas. O mundo antigo usava muito mais as cartas orientadas, os mapas e as cartas náuticas pelos luzeiros do céu. Aquelas luzes no céu serviam para trazer orientação para um mundo perdido. Este caráter negativo do ser sal no mundo apodrecendo, podre, de conservar. O chamado negativo de ser luz por causa das trevas que esconde, que faz andar errado, que traz perdição, nos faz entender que não podemos negligenciar a nossa função. E este é o quarto ponto. O quarto ponto é uma advertência que Cristo faz nas duas metáforas. Quando Jesus fala, vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo, Jesus, logo em seguida a essas metáforas, ele usa de advertência para não sermos negligentes quanto à nossa função. Se o sal perder as suas qualidades minerais, sua salinidade, ele é o quê? Inútil. Ele é inútil. Ora, Mateus 5,13, vós sois sal da terra, Jesus continua dizendo, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Se o sal não cumpre a sua função, ele é inútil. Ele perde as suas características minerais
de salinidade. Olha, no Evangelho de Lucas, a narrativa de Lucas, Jesus pega mais pesado. Olha o que Jesus diz sobre esse mesmo texto correlato. Lucas 14:35. Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se o crente perder as suas qualidades espirituais, as bem-aventuranças, que são as virtudes do reino e as virtudes do rei, se ele perder essas características de Cristo na sua vida, essas qualidades espirituais, ele perdeu sua influência neste mundo, que está em corrupção, que está em deterioração. Sabe o que isso significa? Que ele pode até ser um crente nominal. Ele pode até fazer parte de uma instituição organizada, como igreja e religiosa, mas ele é inútil espiritualmente neste mundo. Ele não cumpre o seu papel. E pior, pode entrar em estágio de decomposição, como este mundo está, porque será desprezado e lançado fora para ser pisado entre os homens. Duro esse discurso, mas é uma advertência gloriosa para nós. Agora vamos ver a advertência quanto à luz? Porque essas duas metáforas mostram que existe um caráter negativo: corrupção e trevas, deterioração e trevas. Por isso nós não podemos negligenciar a nossa função como luz do mundo. Não se pode, no caso da luz do mundo, a partir do verso 14, Jesus vai dar duas advertências. Para o sal ele usa uma só. Agora para a luz ele vai usar duas. A primeira: não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre uma montanha. Todo mundo que passa, mesmo que à noite, verá as luzes da cidade, as luzes das casas, mesmo que por velas ou lamparinas no mundo antigo. E isso aponta para um caráter importante da nossa função e que nós não podemos negligenciar. É quanto à natureza de ser crente. Foi isso que Cristo nos fez. Ele fez dos seus seguidores, dos seus discípulos e da igreja uma cidade edificada sobre um monte. É a natureza do crente. Não dá para passar despercebido. Um crente não passa despercebido. É isso que Jesus está querendo dizer. Não dá para esconder uma cidade que foi construída no alto de uma colina. Não dá para esconder um verdadeiro discípulo de Jesus neste mundo, porque onde ele estiver, ele irradiará a luz de Cristo. Um bom exemplo disso no Antigo Testamento é José, que na prisão foi conselheiro, organizou todas as coisas lá no Egito como escravo, serviu a Potifar e Deus era exaltado por causa da vida dele. No Novo Testamento nós temos Paulo e Silas, que nas trevas de uma prisão, depois de muitos açoites, houve um terremoto, as luzes se apagaram, as algemas quebraram. Mas antes disso, eles louvavam e cantavam a Deus, irradiando o evangelho que os tinha alcançado. Não dá para se esconder de ser crente. Não dá para negar a nossa natureza. E não dá para deixar de ser percebido neste mundo. A não ser que você tenha tentado esconder a sua luz. E essa é a segunda advertência. A segunda advertência está no verso 15, que diz assim: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire. Não é sensato fazer isso. Não tem lógica. Alguém que precisa de luz, pegar uma luz e cobri-la. O alqueire era um instrumento, um utensílio de medida de cereais. Ele era utilizado para medir cereais, muito comum nas casas do mundo antigo. Provavelmente, ele esconderia toda a luz. Se colocasse uma lamparina, uma lâmpada embaixo deste alqueire, a luz seria impedida de transmitir e de irradiar a sua iluminação. Não faz sentido impedir a luz. Fica claro que quando Jesus usa
o modelo e o exemplo nessa advertência de acender uma lâmpada e colocá-la debaixo do alqueire, significa que é algo que está servindo de impedimento para a luz. E aí agora nós não estamos falando mais sobre a natureza do crente, porque Cristo nos fez uma cidade edificada. Não dá para esconder, não dá para passar despercebido. Agora Jesus não está falando da nossa natureza, mas está falando da nossa função. A nossa função é iluminar toda a casa. É isso que ele usa como advertência. Mas o que tem sido um empecilho na sua vida para ser luz? Qual é o alqueire que você tem usado como um empecilho para a luz? Sabe, meu irmão e minha irmã, nós podemos criar ou proceder de forma que tenhamos empecilhos para a luz. Faça essa pergunta. Quais empecilhos eu tenho criado para impedir a transmissão, a radiação da luz de Cristo na minha vida? O que eu tenho criado na minha vida como empecilho para ser luz neste mundo? É disso que Paulo chama de cumplicidade com as trevas. Uma forma de negligenciarmos a nossa função, tornando-nos inúteis, porque uma luz escondida não ilumina, ela é uma luz inútil. Ela é uma luz que não serve ao seu propósito. Olha, Efésios 5:11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Eu acredito que nessa advertência de Cristo, o alqueire que impede a luz, quando nós não reprovamos as obras das trevas e nos tornamos cúmplices, participantes delas, meus irmãos, nós estamos criando empecilhos para a luz, para brilhar, para resplandecer. O Evangelho de João afirma que há um rompimento com Deus e com Cristo quando nós temos esse empecilho para a vida de luz. Olha, João 3, 20 e 21. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Presta atenção. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz. A fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, de quem as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. 1 João, capítulo 1, versículos 5 e 7. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvidos e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Percebe como é fácil criar empecilhos para a luz na nossa vida como discípulos? Não deixe de cumprir a sua função. Por isso o sal deve cumprir suas funções salinas. Não deve ser insípido, como diz o verso 13. Deve influenciar contra a degradação e corrupção do pecado. Por isso, a luz não pode perder a sua função. Esta é a advertência de Jesus. Ela deve estar no lugar adequado para cumprir o seu propósito. Nós somos chamados para ser como a cidade edificada sobre o monte. E para estarmos no lugar onde Deus quer que estejamos. O versículo de número 15 diz assim, mas no velador, a luz é colocada no velador, onde alumia todos que se encontram na casa. Esteja no lugar onde Deus quer que a luz esteja. No lugar de exposição, sim. No lugar onde a luz reprovará as trevas. Isso pode gerar incômodos. Mas nós não podemos ser cúmplices das trevas, porque senão nos tornamos empecilhos para a luz. Bom, depois de falar da advertência, nós precisamos concluir essa ideia aqui. Eu preciso que você olhe para o propósito da função. O propósito da função do crente é salgar.
O propósito da função do crente neste mundo é iluminar e revelar a Cristo e reprovar as trevas. Pois bem, irmãos, o propósito maior da nossa função é a glória de Deus. Presta atenção no verso número 15, e este é o último ponto. Observe o verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. As boas obras sendo vistas, as minhas atitudes como sal da terra e luz do mundo sendo percebidas, glorificarão o Pai Celestial. Esta é a conclusão que aponta para o resultado da função e do propósito da ação do crente no mundo. Ele promove a glória de Deus. E este Deus é o vosso Pai que estás nos céus. É a primeira vez que essa expressão vai aparecer no Sermão do Monte. Ela vai aparecer mais para frente também, na oração do Pai Nosso. O vosso Pai que estás nos céus. Isso mostra a nossa relação filial com Ele. Ele é o Pai das luzes. O breve catecismo de Westminster, na primeira pergunta, diz assim: qual é o fim principal do homem? Para que o homem existe? Qual é o propósito e o sentido da vida do ser humano? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Isso envolve testemunho diante dos homens. A expressão diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam. Do que adianta um testemunho às escondidas? Do que adianta a igreja tentar ser luz do mundo emborcada ou escondida? Nosso chamado é para que seja visto. 1 Pedro 2,12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Gentios aqui é os incrédulos. Para que naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Olha, então, a função e o propósito maior dos discípulos de Jesus é a glória de Deus. E o propósito da transformação da morte para a vida, a regeneração. Não mais de obras mortas, mas de obras em Cristo. O texto diz, no verso 16, e vejam as vossas boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, nós fomos salvos para as boas obras. Efésios 2, versículo 10 diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Fomos criados, é a ideia da regeneração. Fomos recriados em Cristo Jesus para a prática das boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Estas práticas mostram todo o poder de Cristo em nós e por isso somos sal da terra e luz do mundo. Eu quero terminar convidando a equipe de louvor para vir à frente. Mas antes disso, eu quero dizer, num mundo em putrefação, precisamos do que só Cristo fez em nós e pode fazer no mundo. Quanto à proliferação e degradação do pecado em nós, nós somos agentes de Cristo no mundo. No mundo em trevas, sigamos o lema de João Calvino. Quando João Calvino foi para Genebra, ele colocou um lema em latim na Catedral de Genebra. E este lema dizia: Post tenebras lux, que significa depois da escuridão, luz. Depois das trevas, luz. Uma igreja que é vista por transmitir a luz de Cristo deve estar sempre no melhor lugar, lá no velador, versículo de número 15. Lá no velador. Então ela vai iluminar toda a casa, o teu ambiente de trabalho, seus vizinhos, a rua onde você mora. Ela vai iluminar o mundo. Nós precisamos de uma igreja que seja sal da terra e luz do mundo. Essas metáforas não colocam a glória nos elementos citados, mas no agir como sal e luz
Nós glorificamos e exaltamos o Pai que está nos céus e o seu reino. Nós somos o seu povo, que neste mundo precisa revelar a Cristo, a regeneração e a iluminação que Cristo fez em nós. Ele é a luz do mundo. Esse é o nosso chamado, a nossa função como crentes. Que Deus faça da Igreja Presbiteriana de Paranavaí sal da terra e luz do mundo. Que Deus faça da sua vida sal e luz na sua casa, na sua família, onde Deus colocar você, no velador. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.